Você já deve ter ouvido falar, e óbvio, você já viu aqui no canal, diversos termos verbais. A gente já falou sobre um monte deles, desse aqui inclusive, desse aqui algumas vezes. Então a gente vai voltar nesse assunto, mas vou te explicar de uma outra forma. Vamos falar de uma outra forma, tá? A gente vai falar sobre o present, que ele é uma coisa que começa lá no passado, mas ele se relaciona com o presente de alguma forma. Como, por exemplo, se a gente diz I have lived in London for 10 years, estamos falando sobre uma ação que começou lá no passado e tem uma relação com o presente. Seja porque ela não acabou, seja porque eu preciso referenciar isso no presente. Então, senta confortável, pega um lugar legal, senta bonitinho, pega teu material de estudo, lápis, caneta, borracha, apagador, caneta colorida, marca-texto, pega um suquinho, um negocinho para beber, um negócio para comer, senta, legal, confortável. Vamos anotar um monte de coisa que eu vou te falar, tá? Porque é super importante que você aprenda isso e bora pro vídeo. Primeiro de tudo, deixa eu falar aqui com você. Esse assunto, eu tenho certeza que muitos dos que estão me assistindo torceram o nariz para falar, para aprender sobre isso. E que seja por que motivo você não pulou a introdução e foi embora, se você chegou até aqui, já deixa eu te falar um negócio. Isto não é difícil. Isso não é difícil. Já enfiaram isso na tua cabeça de alguma forma? E eu tenho certeza que sim, porque 9 entre 10 professores falam isso. Present Perfect é difícil. Não é não. Ele tem um aspecto que a gente precisa levar em consideração, que é o fato de que ele não existe em português. Não como tempo verbal. O nosso presente perfeito é completamente diferente dele, tá bom? Então já vamos colocar isso na cabeça. Não existe em português, certo? Então nós somos uma tela em branco e vamos aprender um negócio novo, que vai nos dar um pouco de trabalho no começo, que a gente deixa de ter a nossa muleta, que é a nossa própria língua, para se apoiar, mas que ao mesmo tempo não é difícil. E eu vou te provar. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender. Ele é o present perfect, ele se forma, na verdade, a gente usa, como eu falei na introdução do vídeo, para a gente falar sobre algo que começou no passado. Então, tudo do present perfect começa lá no passado. Quando não é importante, anota isso. Nada do que a gente for falar usando o present perfect, eu preciso localizar exatamente numa linha de tempo. Muito foco na palavra exatamente. Então, beleza. Começa lá no passado. E ele se relaciona tanto com o passado quanto com o presente, de alguma forma. Que aí vai depender do tipo de contexto que eu tiver, certo? Uma das coisas, por exemplo, é que ele começa no passado e continua acontecendo no presente. Isso é uma das situações. Outra, que ela começou no passado, ela acabou no passado, mas a ação, a situação, ela tem uma conexão no presente até hoje. No meu caso de I have lived in London for 10 years. Eu posso estar ainda em Londres. Não posso? Posso. Mas eu posso ter morado em Londres por 10 anos e hoje eu moro em Nottingham. Hoje eu moro em Roma, mas morei 10 anos em Londres. Quando que você morou lá? Aí é outra história. Nessa frase, nesse contexto, o quando não é importante. Então, para isso, a gente falou agora há pouco sobre eu não preciso localizar essas ações numa timeline, uma linha de tempo. E de fato você não precisa. Mas a gente tem expressões de tempo que nós usamos no present perfect, na verdade em qualquer, que elas são importantes. Por exemplo, ever, quando a gente quer expressar algo que aconteceu ou que não aconteceu, na verdade, geralmente é positivo, né? Algo que aconteceu pela primeira vez na nossa vida, né? Ou o oposto disso, never, que nunca aconteceu. Eu tenho termos como already, que quer dizer já, yet, que é ainda, just, que quer dizer só, ou acabei de, for, que quer dizer por, e since, que quer dizer desde. Quer ver uma coisa? I have lived in London for
Ou, vou botar um exemplo aqui, corta. Ou, I haven't lived in London yet. Eu não morei em Londres ainda. Ou, eu já morei em Londres. Percebeu que eu tenho situações diferentes? Eu não morei em Londres ainda. Ou, eu já morei em Londres. Aconteceu no passado, mas tem uma relevância agora, porque estou perguntando quem já morou em Londres, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos entender a estrutura pela qual a gente vai usar. Você já deve ter deduzido essa estrutura, tá? Que eu vou ter o meu sujeito, como sempre, que é aquela pessoinha que realiza a ação, como eu, você, e por aí vai. Nomes próprios, nome de objeto, certo? Aí vou ter, ou a variação na terceira pessoa, has, que ele é o quê? Verbo auxiliar. Todos os tempos verbais que nós vimos aqui, presente e passado, nós tivemos verbos auxiliares apenas nas formas negativas e interrogativas, pois tempos verbais perfeitos, todos, sem exceção, eu tenho verbo auxiliar na forma afirmativa também. Anote isso. Anota para você não esquecer, porque vai ser sempre assim. Ah, mas aí como é que eu vou usar o resto? Vamos lá. Por exemplo, eu já morei em Londres. I have... Ou, vamos tirar um já para ficar um pouco mais simples. Eu morei em Londres. I have lived in London. Então, eu vou ter o verbo auxiliar have. Em seguida, verbo no particípio passado. O que é o particípio passado? Sabe quando a gente vai estudar verbos irregulares? E o professor fala, a primeira coluna da esquerda são os verbos no presente, a coluna do centro são verbos no passado, e a coluna da direita, verbos no particípio passado. Mas você não precisa se preocupar com eles, a gente vai ver só lá para frente. Agora é o momento de falar deles. Tá? Por quê? Verbos regulares vai ter a mesma terminação, ed. Vai ser exatamente igual ao verbo no passado. Verbos irregulares, você, assim como os verbos no passado, precisa memorizar a forma deles, tá? Se for o caso, eu vou pedir para a edição deixar aqui em cima um card com um vídeo que eu falo de todos os verbos irregulares, passado e particípio, com tradução, tá? Vai aparecer aqui em algum lugar. Então, I have lived in London. Sujeito I, verbo auxiliar have, verbo no particípio passado, live e complemento. Aí você, legal, mas Rod, peraí, você falou que tem a variante na terceira pessoa, certo? Certo. Então, quando é que eu vou usar has? Quando eu tenho terceira pessoa do singular. Quem são eles? He, she e it. Logo, aplicando no exemplo que a gente deu, he has lived in London for 10 years. Ele morou em Londres por 10 anos, certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa no comentário, por favor. Tá? Recapitulando, eu vou ter sujeito, I, you, he, she, it, we and they. Verbo auxiliar, have ou has, se for he, she ou it. Em quarto, verbo principal no particípio passado, que é aquela coluninha da direita dos verbos irregulares, ou basta botar um ed igual verbo e complemento, tudo aquilo que foi interessante, foi importante, tá? Eu vou ter algumas dessas expressões de tempo, o caso do already, que vão entrar entre verbo auxiliar e o verbo. Caso de never, I have never visited Disneyland, por exemplo. Eu nunca visitei a Disney, certo? Então, essa é a estrutura, tá? Quando vamos usar o present perfect? Quando? Quando as ações ocorrem no período indefinido no passado. Primeiro de tudo, visão geral. Elas aconteceram no passado, mas a gente não quer saber quando. Então essas ações elas podem ser da seguinte forma. Elas começam no passado e continuam no presente. Por exemplo, I have never lived in London. Eu nunca morei em Londres. Nunca. Então, começou lá atrás, desde que eu nasci, e continua até hoje, certo? Outra, ações... Corta, que eu me perdi aqui na minha leitura. Outra, ações que acabaram de acontecer e têm um impacto no presente. Por exemplo, I have just my home. Eu acabei de terminar
a minha tarefa de casa. Acabei de terminar, ou seja, terminei, sei lá, 5 minutos atrás e cheguei para o meu pai, para minha mãe, posso ir brincar? Ou, olha, acabei de finalizar minha tarefa de casa, tá? Vou fazer outra coisa, vou assistir televisão, vou jogar videogame, vou sair, vou tomar banho. É contigo, tá bom? Aí a grande dúvida de todo mundo, quando eu explico o Present Perfect, o que vem, a pergunta é sempre essa. Mas se tem o Simple Past, por que eu tenho que usar os Present Perfect? E eu vou confessar um negócio para você. Para o que você está fazendo, olha aqui, vou confessar um negócio. Esse é o tipo de pergunta que enrola a maioria dos professores. Por quê? Eu já me enrolei muito nessa pergunta. Já mesmo, de verdade. Porque nem sempre o professor sabe a fundo o que ele está falando. E às vezes o aluno é tão enfático na pergunta que o professor toma um susto. Isso já aconteceu comigo. Mas eu vou te explicar. Por que eu tenho que usar o Present Perfect se existe o bendito do qualquer tempo verbal simple? Simple Past, Simple Present, Simple Future. Você precisa, letras grandes, precisa determinar momento do ato na sua timeline. Precisa. Então, se eu falo, eu estudo inglês agora, I study English now, I have a test today, eu tenho uma prova hoje, ou I went to the club yesterday, eu fui ao clube ontem, I did my homework today morning. Eu fiz a minha tarefa de casa hoje de manhã. Aí pensa comigo, eu preciso ter um momento, um ponto, como já disse uma ex-professora de inglês minha da escola, eu preciso ter um ponto na minha linha temporal. Dona Vera Sarmento, se a senhora estiver vendo isso, um beijo, obrigado pelas explicações e me ajudar a ser um professor melhor. Um ponto na minha linha de tempo para que aquele tempo verbal seja funcional. Já o Present Perfect e os seus irmãos, a gente não vai falar deles hoje, ele não precisa disso. Basta você mencionar o fato. Sabe aquela coisa do tipo assim, você faz dever de casa? Faço. Quando que você faz? Eu faço todo dia de manhã. Aí eu disse, você fez o teu dever de casa? Perceba que eu pergunto, você fez o teu dever de casa? Não quero saber quando, não quero. Aí eu vou te perguntar, have you done your homework? Você fez o teu dever de casa? Aí eu falo, yes, I have done. Sim, eu fiz o meu dever de casa. Eu não estou interessado em quando você fez. Isso é a grande maioria dos pais, inclusive, se você é criança, adolescente, está me vendo, meu pai quer saber quando você fez, ele quer saber se você fez ou não. Responda com Present Perfect para ele, que é mais legal. Se ele não souber inglês, ele vai se enrolar. Aí eu vou ter com ele que se vira. Tá? Então, diferença de Present Perfect para Simple Past. Simple Past eu preciso definir tempo, preciso definir momento. Present Perfect não. Minhas referências de tempo, elas são subjetivas. Elas não são precisas, não são exatas. Ok? Então, esse foi o vídeo. Essa é a explicação. Você tem, óbvio, eu tenho outros assuntos que eu posso tratar com Present Perfect, mas aí cabe a você me dizer se quer saber mais. Eu posso me aprofundar. A gente pode trazer mais exemplos. Eu posso até fazer um vídeo só com exercícios práticos para a gente entender melhor o Present Perfect. Mas é você quem tem que dizer se você quer isso, aí eu trago aqui pro canal. Tá bom? Então deixa no comentário. Chegou até esse final? Deixa aqui no comentário. Poxa, eu quero mais Present Perfect. Eu ainda não entendi direito. Tá bom? E eu trago mais para você. Ok? E óbvio, se você gostou do vídeo, deixa aquele pacotão, like, compartilha, comenta, manda para os teus amigos, para o grupo da família, que só tem imagem de bom dia. Fala assim, ó, assiste o vídeo desse careca esquisito aqui. É mó legal o que ele tá falando. Bota lá. Manda o povo vir para cá, se inscrever no canal. E também nas nossas redes sociais. Tá bom? Muito, muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.